Das séries australianas exibidas pela TV Cultura nos anos 90, a família Twist é talvez a mais lembrada pelos brasileiros. Ela se passava em um farol mal-assombrado. O dia a dia caótico dessa família se comparava com os bastidores do programa. A família Twist trazia uma combinação de mistérios sobrenaturais com comédia familiar e agradava tanto crianças quanto adultos. O escultor viúvo Tony Twist e seus 3 filhos, os gêmeos Pete e Linda e o caçula Bronson, se mudam para um velho farol na cidade costeira Port Miranda. Assim que eles começam a conhecer seus novos vizinhos, eles descobrem que ao redor do farol muitas coisas acontecem. A família Twist começa a se ver pega no meio de assombrações e mistérios. Cada temporada tinha algum enredo que abrangia todos os episódios e algum grande mistério. Talvez esse programa não fosse tão assustador quanto bizarro. Alguns episódios se aproximam do gênero body horror, com transformações corporais perturbadoras. Tinha muita coisa com elementos nojentos, inclusive pelo fato do Bronson, o caçula, ser obcecado por coisas nojentas, enquanto a obsessão do seu irmão, Pete, era garotas. Linda tinha interesse em causas ambientais e era a mais pragmática entre os 3. Sua atriz, Dancing West, cantava a música tema, uma composição de Andrew Duffield, da banda Models. Logo no primeiro episódio, tem um fantasma na latrina do farol. Em outro capítulo, gaivotas atacam a família fazendo o que gaivotas fazem melhor. E por aí vai. A família Twist foi concebida pelo pessoal da Australian Children's Television Foundation, uma fundação dedicada a produzir programação infantil de qualidade. A produtora Patrícia Edgar queria seguir os resultados de pesquisas sobre as preferências dos espectadores em idade infanto-juvenil e queria algo que tomasse riscos, usando humor e problemas comuns a todas as crianças para dar uma base para o aspecto sobrenatural das histórias. Também deveria ter uma igualdade de gênero entre os habitantes da cidade da série. O alicerce de A Família Twist seria o trabalho do autor e professor Paul Jennings. Seus livros têm como foco histórias com algo de incomum, às vezes sobrenatural e às vezes simplesmente bizarro, e costumam ter algum final chocante. Ele é basicamente o R. L. Stein da Austrália. Paul Jennings, diga-se de passagem, na época era um pai solteiro com 4 filhos. De lá para cá, ele casou-se de novo. Os livros de Paul Jennings foram adaptados como os episódios das primeiras 2 temporadas de Família Twist. Esses livros originalmente não tinham ligação entre si, cada um tinha seus próprios personagens, e é na série que passaram a acontecer com o mesmo grupo de pessoas. O que é interessante porque é como se Goosebumps, em vez de virar um programa tipo antologia com histórias isoladas, ganhasse uma série com todas as histórias dentro do mesmo universo, o que seria interessante também. Paul Jennings foi contratado para o projeto de Patrícia Edgar para escrever roteiros ao lado de Esben Storm, o diretor. A parceria dos dois foi bem produtiva. Os enredos de Jennings eram enriquecidos pela imaginação cinematográfica de Storm. Patrícia Edgar era totalmente contra a ideia de programas infantis terem obrigatoriamente modelos de exemplo e lições de moral óbvias. Acima de tudo, ela queria algo que fosse interessante, algo que fosse engraçado, e ela queria crianças que fossem jovens imperfeitos, que agissem de acordo com a sua idade. Ela incentivava os roteiristas a experimentarem com os limites do que você pode fazer com um programa infantil. Enquanto Paul Jennings e Esben Storm elaboravam a série, Patrícia Edgar foi atrás de dinheiro para financiar a produção. Parte do financiamento já estava garantida graças a uma agência do governo australiano, mas não era o suficiente. Esse projeto pedia efeitos especiais e figurinos elaborados.
a solução seria procurar financiamento fora de seu país. Na França, o projeto foi recusado devido ao seu conteúdo. Quem assistiu a Família Twist se lembra dos vários vômitos e outras funções corporais de humanos, animais e outras criaturas. E esse tipo de coisa inicialmente foi um empecilho. Quem acabou topando foi uma produtora da BBC da Inglaterra. Na Austrália, Patricia Edgar encontrou uma emissora disposta a adquirir a série para exibir. Essa emissora era o Canal 7, que de cara se mostrou bem desinteressado no projeto. Eles só queriam algum programa infantil sem dar muito pitaco em cima. E acabou que isso tinha um lado muito bom e um lado muito ruim. O lado bom é que Família Twist seria produzido sem muita interferência, eles puderam abusar de suas liberdades, que resultou num programa infantil muito mais ousado do que o normal. Mas o lado ruim desse descaso do Canal 7 nós vamos ver daqui a pouco. A produção conseguiu garantir o financiamento, mas ainda assim eles trabalharam com um orçamento limitado para as ideias deles. Eles tiveram que alterar muita coisa para bater as contas no final. A ideia inicial de Paul Jennings é que a família Twist moraria numa casa que foi colocada no penhasco sem o consentimento deles. Um dia eles estariam tomando café e aí pela janela eles olham e as árvores estão passando e quando eles percebem a casa está sendo rebocada e realocada no penhasco. Esmond Storm de cara achou que essa cena já seria cara demais de fazer e vai dali, vai daqui, surgiu a ideia de eles morarem em um farol, que também fica em um penhasco. Para as filmagens desse farol, encontraram em Ayers Inlet o Split Point Lighthouse. A produção foi divulgada em 1989 e os australianos ficaram empolgados. A ideia de uma série de TV baseada nos livros do já conhecido Paul Jennings era ótima. O orçamento inicial divulgado era de 3 milhões, acima da média para um programa australiano. Inicialmente o título ia ser Round the Bend, mais tarde alterado para Round the Twist. O público ficou na expectativa, mas aí o ano virou e nenhuma data de estreia foi divulgada. Parte dessa expectativa vinha também porque era algo diferente, era algo produzido na Austrália com um orçamento de respeito e nessa época o que dominava a programação australiana eram os programas importados dos Estados Unidos. Mas acabou que os australianos nem seriam os primeiros a assistir o seu tão aguardado Round the Twist, ou a Família Twist, como nós conhecemos aqui no Brasil. Round the Twist estreou primeiro na Inglaterra em abril de 1990, às 5 da tarde às sextas-feiras e rapidamente conquistou um grande público. Chegou a atingir 5 milhões de espectadores por episódio e bateu até as Tartarugas Ninja. França e Alemanha também começaram a exibir o programa dublado em seus idiomas. Na Austrália, o programa só começou a ser exibido em agosto de 1990. Finalmente, os australianos poderiam conferir esse programa que estava fazendo sucesso lá fora, e a Família Twist começou a ser exibida pelo Canal 7 aos domingos às 8h30 da manhã. Um horário péssimo, super adequado para algo tipo Globo Rural ou pequenas empresas, grandes negócios, mas não tanto para uma série de mistério sobrenatural com humor voltada para o público infanto-juvenil, mas com potencial para atingir um público adulto também. Estimava-se que na época o número de espectadores desse horário era 1/5 do horário nobre. O público que estava esperando pela chegada de A Família Twist ficou furioso e mandaram várias cartas para a emissora. A imprensa questionava quem em sã consciência vai querer enterrar um programa com tanto potencial assim num horário tão ruim, e especialmente considerando que programas americanos passavam em horário nobre enquanto a produção nacional era relegada a isso. A Australian Children's Television Foundation tentou argumentar com o canal, talvez 6h30 da tarde aos domingos, mas a ACTF estava até acostumada com essa situação. Não era a primeira vez que um programa da fundação era enterrado num horário ruim assim.
You need time, you need money, you need people with the skills to produce these shows. But that's half the battle. Then you need regular time slots. You need promotional commitment. You need to put these programs to air when children are actually in the audience and available to watch. I mean, another trick that's occurred in Australia over time is that broadcasters might do a show that is required and then put it on at 6 o'clock in the morning and then say nobody's watching. A concerted effort and cooperation between all partners concerned for this to work. Paul Jennings se mostrou desapontado e até falou de sair da produção. A posição do Canal 7 era que, como o horário tinha uma concorrência muito fraca, isso ia aumentar as chances do programa. E para eles, isso era apenas um programa infantil qualquer. Eles ignoravam o fato de que adultos estavam assistindo ao programa em outros países. No final das contas, o boca a boca sobre o programa foi o suficiente e a família Twist fez um sucesso considerável na sua primeira temporada. Mas foi graças ao sucesso internacional que a STF pôde partir para uma segunda temporada, com Paul Jennings ainda a bordo. A primeira temporada foi sendo reprisada por outros países e as emissoras desses países pediam mais episódios. Emissoras da Inglaterra, Alemanha e Itália até pagaram por essa segunda temporada numa pré-venda. O problema é que quando finalmente conseguiram acertar tudo para começar a produção da segunda temporada, 2 anos haviam se passado e as crianças estavam sendo consideradas velhas demais para seus papéis. Então decidiram convocar novos atores mirins. Alguns adultos também foram substituídos. Para essa segunda temporada, a família Twist trocou de canal. Eles foram para a ABC TV, sem relação nenhuma com a ABC norte-americana, que também adquiriu a primeira temporada para reprises, e encaixou a família Twist para o horário depois da escola. Isso fez com que a família Twist finalmente explodisse em popularidade na sua terra natal. O sucesso fez com que fossem lançados livros e quadrinhos baseados na série. A STF elaborava material didático para uso em escolas, para que as crianças pudessem fazer trabalhos escolares em cima das histórias. Rapidamente, várias partes mostraram interesse em uma terceira temporada, mas problemas nos bastidores começaram a aparecer. Paul Jennings e Esben Storm não estavam se dando muito bem. Jennings queria dar opiniões sobre todos os aspectos do programa e ficava revoltado quando era deixado de lado sobre alguma decisão, como o processo de seleção dos novos atores da segunda temporada. Jennings ganhava royalties pelo uso dos seus livros como matéria-prima para os episódios, enquanto Storm ganhava uma quantia fixa, o que acrescentava aos atritos. Em eventos em escolas, quando perguntado quando ia ter mais episódios de A Família Twist, Paul Jennings já adiantava que não ia ter mais, que A Família Twist acabou. Patrícia Edgar tentou acalmar os ânimos, afinal, várias emissoras ao redor do mundo estavam clamando por mais episódios, mas Paul Jennings decidiu sair da série. Os planos para uma nova temporada ficaram engavetados. A STF passaria os próximos anos comercializando essas 2 temporadas. Em 1997, fizeram um acordo de distribuição para a América Latina, o que incluiu a exibição de A Família Twist aqui no Brasil, através da TV Cultura, da TVE e da Discovery Kids. Em um artigo na Folha de São Paulo de 97, Esther Hamburger, irmã do Carl Hamburger, diz que a série causa estranhamento pela sua mistura de histórias cotidianas e situações como bebês verdes nascendo dentro de repolhos. A CTF prosseguiu criando novos programas sem conseguir repetir o sucesso de A Família Twist. Em 2000, enfim, resolveram trazer a família Twist de volta, sem envolvimento de Paul Jennings e nem usar os seus livros como base. Parte do financiamento desse retorno de A Família Twist veio da Disney europeia.
As crianças foram substituídas mais uma vez, e não apenas elas. Richard Moore, o intérprete de Tony, patriarca da família Twist, estava lidando com mal de Parkinson e também teve um substituto. Essa nova família Twist procurava ir além da repugnância do original. Em um episódio, Pete fica grávido de uma fada e dá à luz com um arroto. A terceira temporada foi bem sucedida o suficiente para render uma quarta, mantendo o mesmo elenco. Durante a produção da quarta temporada, o set de A Família Twist, em Melbourne, recebeu a visita da Rainha Elizabeth, prestigiando o trabalho da CTF durante uma viagem pela Austrália. Na época, o programa tinha a maior audiência entre as idades de 5 a 12 anos, no horário das 5 da tarde. Esben Storm planejou um filme da família Twist, mas não conseguiram o financiamento necessário. A família Twist foi o programa mais lucrativo da história da CTF. A fundação também produziu, ou pelo menos colaborou de alguma forma, com outras produções exibidas no Brasil, como Johnson e seus amigos, Ninguém Merece, Dance Academy e Locke Leonard. A cidade Port Miranda é fictícia, mas você pode visitar o farol Split Point Lighthouse em Ayers Inlet. No farol já teve alguns eventos relacionados à série. Esse mesmo farol também foi usado no filme No Cair da Noite. O farol era algo meio presente no consciente popular nos anos 90. A TV Cultura mesmo também exibiu o farol de Salt. Paul Jennings também teve seu trabalho adaptado na série Driving Crazy, que até onde eu sei nunca foi exibida no Brasil. Ele nunca assistiu às temporadas de A Família Twist feitas sem a sua participação. Esben Storm faleceu em 2011. Além de diretor de A Família Twist, ele também atuava na série como o professor Snapper. Paul Jennings também teve uma ponta em um episódio. Patrícia Edgar hoje é uma das maiores autoridades sobre mídia na Austrália. Em 2016, a Netflix postou um trailer de Stranger Things editado como a abertura de A Família Twist, incluindo a música tema. No ano seguinte, um evento em Sydney exibiu em um cinema alguns episódios e contou com a participação de 2 dos 3 atores que interpretaram o Bronson. O site oficial da época da quarta temporada ainda está no ar e você pode acessar para ter uma dose de nostalgia não só de A Família Twist, mas de internet dos anos 2000. E isso é tudo por hoje. Um abraço e até uma próxima.